Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Dividendos no Bolso, onde a ideia é simplesmente conversar com vocês um pouco sobre nossos investimentos, fazer reflexões aqui sobre como que a gente ganha dinheiro, como que a gente cuida do nosso dinheiro e qual é a prospecção que a gente tem para o nosso futuro, para a nossa aposentadoria, já que a gente não pode esperar muita coisa do governo, não é mesmo? Então sejam bem-vindos aqui, se você não é inscrito, assista até o final, se achar pertinente, considere se inscrever e se você já é nosso seguidor aqui, deixa aquele like bacana. Se você quiser comentar também, fique à vontade para comentar. Bem pessoal, hoje o vídeo é sobre um fundo imobiliário que eu estava de olho, comecei a fazer umas análises e descobri que aquele fundo imobiliário é muito interessante e ele vem de encontro exatamente com aquilo que a gente procura. Empresa legal para investir, fundo imobiliário muito top, fundo imobiliário que tem bastante cotista, tem uma liquidez legal, um fundo imobiliário bem consolidado que tem um patrimônio acima de 1 bilhão, para ser exato 1,5 bilhão, e é um fundo imobiliário que tem uma pegada bem bacana, bem humana. Eu li o relatório gerencial e gostei bastante do que vi. É difícil ver um fundo desse, eu não vi outro fundo que faz isso, e eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que me chamou muita atenção e eu gostei bastante do que eu vi, e é legal fazer parte de projetos como esse, tá? Então sejam bem-vindos aqui no vídeo de hoje e a gente vai falar um pouco sobre o fundo imobiliário Tigar. O pessoal tá aqui em tela, Tigar 11, TG Ativo Real, vou colocar a tela um pouco pro lado aqui. Esse é o fundo imobiliário que tem me chamado a atenção nos últimos meses, um fundo imobiliário que eu tenho estudado aqui, e hoje provavelmente eu vou fazer um aporte de um valor aqui que a gente está acostumado a fazer, né, em torno de R$1.000 aqui. Esse vai ser o nosso segundo aporte aqui do mês de setembro de 2023, porém vamos fazer uma pequena análise, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o relatório gerencial, alguns números aqui, algumas coisas bem interessantes que chamou a atenção da gente, né? Então primeiro, vamos começar aqui, né? A gente vai começar aqui falando que o ticker dele é o Tigar 11, tá? Então eu separei algumas informações bem legais aqui para a gente poder coletar aqui. Se a gente descer um pouco mais aqui no site do Fundos Explorer, a gente vai perceber que esse fundo imobiliário ele tem um retorno bem interessante, né? O valor por cota, né? O retorno do dividend yield dele está na casa dos 13,76 nos últimos 12 meses. E eu falei, poxa, é um dividendo alto, né, para um fundo dessa classe. E esse fundo, ele é um fundo híbrido, bem interessante, né? Eu comecei a dar uma olhada aqui em algumas coisas do relatório gerencial deles que eu vou mostrar para vocês já já. E me chamou bastante atenção, eu achei legal, quero compartilhar com vocês aqui e vejam o que vocês acham aí, tá? Isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, né? Isso aqui simplesmente é um olhar diferenciado aqui de uma pessoa, assim como vocês, que está aprendendo no mercado financeiro. A gente não é economista, a gente não tem certificações aqui, a gente simplesmente vai na unha estudando, assistindo vídeos e lendo relatórios, tá? Então eu vou compartilhar com vocês aqui algumas coisas que eu achei bem interessante, tá? Fique até o final aqui que hoje tem aporte também nesse fundo imobiliário. Vamos lá, pessoal. Seguinte, eu tenho aqui o site do Investidor 10 e tem uns números bem interessantes que eu quero trazer para vocês aqui, fortalecendo aqui. Bom, patrimônio 1 bilhão,63, tá? 1 bilhão 630 milhões. Quantidade de cotistas 110.234. Valor patrimonial por cota de R$ 118,03. O último rendimento, né, que foi pago foi de 1,42. Excelente dividendo, né? Dividendo muito bacana. Ele está na categoria de fundo de tijolo para híbrido. A gente tem um relatório aqui bem bacana aqui no site do Investidor 10, umas informações que eu quero contar para vocês aqui, ó. Aqui a gente vê os dividendos ao longo dos últimos 5 anos, né? A gente consegue ver aqui que em 2018 ele estava pagando 75 centavos por cota e ao longo do tempo ele foi aumentando, tá? Então está numa escadinha bem bacana subindo aqui, mas a gente tem um nível bem interessante aqui nos últimos 2 anos aqui, não ficou abaixo de R$1. Então é interessante, né? O fundo que o dividendo ele não é a única coisa que a gente tem que ver quando a gente vai adquirir um fundo ou investir em uma empresa. A gente também tem que ver isso, mas são vários outros fatores, tá? Então a gente está analisando aqui de pouquinho em pouquinho aqui algumas informações. O site Investidor 10 dá uma métrica bem interessante aqui, né? Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás,
hoje você teria no Tigar 11 R$ 1.820, né? Então uma valorização da cota aqui em mais ou menos ali 80%, tá? Então é um número bem bacana. Em 2 anos vemos aqui R$ 1.241, isso comparado com outros índices aqui, né? Por exemplo, o Small, o IPCA, o IDIV, o IBOV, o CDI, o IFIX, o IVVB11, tá? Então é bem bacana esse site aqui para a gente fazer esse tipo de comparativo, legal? Outro indicativo que eu gosto de ver aqui, né, que o site do Fundos Explorer fornece para a gente aqui, é um comparativo, né? Se você pegasse R$50 mil aqui e aplicasse em 12 meses no Tigar 11 e esses mesmos R$50 mil na poupança, qual a diferença, né? Como que funciona essa questão de juros, o que rende mais, o que tem maior retorno? Então, a gente tem aqui, né, a aplicação em 12 meses, R$50 mil no Tigar, ele renderia no fundo, no final do período, 54 mil, ou seja, 4 mil ali. Só que desses 54 mil aqui, 6.854 foram só de dividendos. Óbvio, né, que o fundo deu uma desvalorizada ao longo desses últimos 12 meses, então de 50 mil ele partiria para 47.590, porém os dividendos recompõem essa perda e aí você acaba tendo ali, de uma certa forma, um pouco de lucro, né? Mais ou menos ali R$ 4.445,29. Já na poupança, a gente teria aqui R$ 53 mil, né? Ou seja, 1.400 e alguma coisa aqui de vantagem, né? de porcentagem, que seria equivalente ali a 2,73%, na verdade, ali de vantagem, tá bom? Então é bem interessante ver essa métrica, eu gosto bastante de ver. O nosso dinheiro ele tá num mercado bem ativo, tá? Bem ativo, e é uma gestão muito ativa. Eu tava assistindo alguns vídeos do gestor do Tigar 11, eu gostei bastante do que eu ouvi, é um rapaz novo, né? Então tem bastante ideia, bastante coisa, tem uma equipe muito legal também, né? Então isso aqui chama bastante atenção. E outra coisa que eu achei bem legal, que eu quero falar para vocês, já acho que deve ser a terceira vez que eu falo isso, mas me chamou a atenção porque de tanto relatório gerencial que eu leio, que eu vejo, de fundos que até que eu tenho, que eu estou estudando, eu não vi o que esse fundo tem. Eu não vi em outro fundo o que esse fundo tem, tá? Eu quero comentar com vocês. Vamos continuar aqui nossa análise aqui. O dividendo yield aqui foi de 1,16, dentro por ação aqui ao longo de 12 meses foram 16,80, é bastante, ou seja, acarretando uma porcentagem de 13,76. É um valor bem alto, né? Lembrando que a Selic ali está bem abaixo disso, então considerando esse dividendo aqui dos últimos 12 meses, está mais acima que a Selic, na verdade, né? Então vamos continuar olhando aqui. A gente tem uma métrica também bem legal, que é o PVP, está um pouquinho alto, né? Mas depois do que eu vi, eu não quero nem saber se está 1,3. Eu vou comprar esse fundo imobiliário, quero ter ele em carteira. Vocês sabem disso, que eu estou dando uma arrumada na minha carteira. Estou deixando minha carteira com peso menor em papel e um pouco mais em laje, galpão. Então eu quero deixar minha carteira um pouco mais equilibrada. Atualmente a porcentagem de fundo de papel é um pouco elevada na minha carteira e com o tempo agora eu quero dar uma equiparada e deixá-la um pouco mais constante, mais forte, mais robusta. Bom, pessoal, a gente está aqui então com o relatório gerencial do Tigar 11, julho de 2023. Quero mostrar para vocês algumas coisas aqui que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai escolher um fundo imobiliário, uma ação para colocar na nossa carteira. Porque não é brincadeira, não é para curto prazo, não é só para dividendos. Em si o projeto, eu vejo como se eu estivesse fazendo parte desse projeto. A partir do momento que o projeto não tem mais sentido para mim, eu acabo largando ele e acabo tirando ali meu investimento e reaporto e coloco em outro lugar. Isso aconteceu com a HCTR e aconteceu com o DEVA 11, né? São fundos de papel, caíram bastante, eu aportei neles, mas eu não me senti muito seguro, vi que algumas coisas não estavam legais e acabei tirando ali a minha grana, vendi esse fundo e comecei a aplicar em outras coisas e estou dando uma consolidada um pouco melhor na minha carteira. Eu vou deixar grande assim para a gente conseguir ler melhor o que está escrito aqui, né? Eu poderia dividir a tela, mas eu vou deixar desse tamanho aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor e conseguir ler vocês aí, tá? Quem quiser acompanhar e ler com mais detalhes, vai no site do Fundos Explorer, você consegue baixar esse relatório gerencial, você consegue abrir e fazer uma leitura no seu próprio computador aí ou no seu celular, beleza? Então eu vou comentar algumas coisas aqui. Muito bem, primeiro a gente tem o objetivo do fundo, né? O FII-TG Ativo Real tem como objetivo proporcionar o rendimento aos cotistas mediante a distribuição de lucros e aumento do valor patrimonial do fundo, advindos principalmente da exploração de ativos imobiliários e ativos financeiros imobiliários e de ativos de renda
renda fixa. Para mais informações, acesse o regulamento do fundo. Legal, então a gente tem um site aqui bacana, a gente tem até o link para a gente poder clicar para levar a gente para as informações. Mas vamos continuar aqui vendo uma questão não tão profunda, um pouco mais superficial, para vocês verem que bacana a organização dessa gestão aqui. Aqui a gente tem o resumo do último mês, o mês de agosto de 2023, então o rendimento por cota de 1,40. O dividendo yield aqui, dos últimos 12 meses, né? Então tá um pouco mais atualizado, inclusive, do que eu li para vocês agora há pouco, 15,02, é bastante, né? Patrimônio de quase 1 bilhão e 700 milhões, né? Um pouco maior também do que aquele que eu li para vocês no site, isso aqui tá mais atualizado. Quantidade de ativos, né? Ele tem 164 ativos, 23 estados e 101 municípios. É bem interessante também a quantidade de ativos que a gente tem em carteira aqui, tá? Número de cotistas 110 mil, liquidez diária de 4 milhões 350 mil, retorno total ao mês de 2,10. Então aqui o gestor fala um pouco sobre o cenário macroeconômico, de onde o fundo está inserido, fala aqui do Brasil, tá? A gente tem aqui também a questão do que tem, né? De como que tá aqui alguns ativos, né? Que o Tigar tem. Aqui é o loteamento residencial chamado Jardim Europa, né? Então assim, só para você ter uma ideia, olha que bonito, olha que trabalho legal. Então a gente tem até algumas fotinhos aqui, né? Aéreas aqui. A gente percebe que o loteamento está pronto, está feito, tem asfalto, tem encanamento, tem esgoto, tem água, tem até uma praça aqui, um parque com uma quadra, com pista de atletismo aqui, bem interessante, bem legal, né? Então, para você ver que o negócio não é fraco, tá? O negócio é bem bacana aqui. Então aqui a gente tem sobre essa obra aqui, a gente consegue ter uma satisfação aqui de como que está esse projeto, né? 100% de asfalto, 100% de rede de esgoto, 100% de energia elétrica, os bueiros também 100%, né? Já que as praças, né, estão sendo construídas e sendo feitas. Valor total, unidades, né, as vendas, olha isso aqui, gente, 92% já foi vendido. Então, ou seja, realmente você percebe que é algo bem ativo, né? E a gente vê aqui também, né, que no site aqui também, clique aqui do lado para você ver o mapa do local, né? Então é bem bacana e bem completo também esse relatório gerencial, um dos mais legais que eu já vi, tá? Então aqui a gente tem o monitoramento de ativos, né, do fundo Tigar 11, a questão de loteamento, a gente tem incorporação, multipropriedade e crédito, tá? Então, se você quiser mais informação, baixa para você dar uma olhadinha nesses números aqui com maiores detalhes, tá? E ao longo do tempo a gente tem também aqui a rentabilidade do ativo, comparativo da cota no mercado, né, em relação ao IFIX, CDI, PCA. Você percebe que realmente o Tigar tem subido bastante, inclusive a cota patrimonial também, né, em relação aos índices do CDI e PCA também está bem elevado aqui. E a distribuição dos dividendos, né, a gente percebe que teve uma pequena subida, né? Então é bem legal a gente ver um fundo conseguir atingir esses objetivos aqui. E sobre também a liquidez, a gente consegue ver aqui, né, como que está funcionando aqui a questão do volume financeiro. Lembrando que a gente está vendo aqui 5 anos, se eu não me engano, né? 5 ou 6 anos aqui. Então, lá em setembro de 2017, a gente percebe que a linha laranja, né, é o número de cotista. Então, olha como vem crescendo o número de cotista ao longo desses anos, tá? E aqui, no caso, o volume financeiro, né, que é a média diária. Repara também que está num número bem bacana, né? Já foi bem alto aqui, deu uma caída e começa a subir novamente, que a gente tem aqui as porcentagens, né? O giro, o número de cotistas sendo aumentado aqui de 84 passou para 110 mil, volume financeiro de 76 milhões para 89 milhões, o volume de média diária de 3 milhões para 4 milhões, então é bem legal ver o fundo crescendo. Sobre o portfólio do fundo Tigar 11, a gente percebe aqui que ele tem 164 ativos no total, de equity são 156, divididos em loteamento, corporação, multipropriedade, shopping, imóvel para renda, e a gente tem crédito também, né? Estratégia core, estratégia tática. Temos aqui também um fundo imobiliário que investe também em fundo de bolsa de valores, né? Ações, ele tem um FII e uma ação. E aqui a gente tem um mapa de alocação, diversificação geográfica. Percebe que a maior parte aqui está destinada aqui ao centro do país aqui. Os outros estados têm uma pequena parcela também aí, né? A gente percebe que está bem divididinho, com exceção aqui da região norte aqui, que praticamente não tem nada. Aqui está o portfólio de equity, né? A gente consegue ter uma noção aqui das obras, das vendas, como que está funcionando aqui. Aqui a gente tem também o segmento aqui por estado, por fase, tem bastante informação legal aqui. Aqui no caso o portfólio indicadores consolidados de carteira de crédito. Aqui tem os devedores, né? A gente tem fluxo mensal, as obras, 100% de obras, as vendas, a duração.
E para quem perguntou qual é a ação que o fundo imobiliário Tigar investe, ele investe aqui, ó, o fundo também possui investimentos em ativos de bolsa, como ações de empresas de real estate e cotas de fundos imobiliários. Com relação à aquisição de ações de empresas imobiliárias listadas na Bolsa de Valores, atualmente o fundo apresenta como a única representante dessa classe, que é a Alphaville SA, AVLL3, loteadora que realizou o IPO no quarto trimestre de 2020. Então tá aqui, pessoal. Então é uma gestão bem ativa, é um fundo imobiliário bem interessante, bem legal. Tem várias métricas aqui que vocês podem acompanhar com maiores detalhes. Isso aqui é só superficialmente para vocês terem uma ideia. Então, pessoal, um papel muito interessante que eu acho aqui que esse fundo imobiliário está executando é essa questão de trabalho social. A gente consegue ver aqui no relatório gerencial que tem algumas participações muito legais que esse fundo imobiliário, que a gestão patrocina e está empenhada ali em participar. Como, por exemplo, aqui, doação de sangue. A gente tem aqui também um programa de educação financeira para crianças e adolescentes. A gente tem também a preocupação em participação do desenvolvimento sustentável, utilizando lá os 17 conceitos do Pacto da ONU. A gente tem também aqui campanha de doação de absorventes para mulheres que em situação de vulnerabilidade. Então, são questões, pessoal, que a gente acha muito bacana. Isso tem a ver com o nosso conceito de vida. Então, assim, por que não investir numa empresa que pratica os mesmos conceitos ali que eu acredito? Então, é um casamento. Tá? Uma coisa muito bacana de você ter essa relação de empresa. É como se realmente, de verdade, óbvio, eu faço parte disso. Isso me representa, tá? Então, é um dos conceitos que eu levei aqui como crucial definição, escolha para colocar esse ativo na minha carteira. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena apresentação aqui de alguns conceitos que a gente consegue ver aqui no relatório gerencial e que vocês também possam estudar, olhar, analisar e colocar na balança ali, não só esse fundo imobiliário, mas qualquer outro tipo de fundo imobiliário que vocês forem colocar em carteira. Existe relatório gerencial, a gente consegue ter acesso a isso e a partir dali fazer nossas escolhas, beleza? Então, como eu falei para vocês, a gente vai fazer o nosso aporte aqui no Tigar 11, vou abrir para vocês aqui poderem acompanhar esse processo. Já está aberta a boleta aqui, como vocês podem ver, tudo bonitinho. Então eu estou com o valor disponível lá de aproximadamente R$ 1.400 e a gente vai comprar aqui tudo de Tigar 11. Vamos colocar aqui 11 cotas, deixa eu ver qual que é o valor que eu tenho aqui, 1.426. Se eu colocar 12 cotas, vai faltar um pouquinho, mas eu vou comprar 11 e durante esse mês ainda eu vou fazer um outro aporte que vai cair dividendos na conta, então a gente vai reaportar. Provavelmente eu compro mais um pouquinho dele aqui, beleza? Então vamos lá, vamos fazer aqui a nossa compra. Está sendo cotado aqui a mais ou menos 122,20. Vou colocar 122 aqui e 15 para a gente conseguir arrematar de vez. Vamos dar uma ordem aqui. Tá aí, pessoal, ordem executada. Conseguimos aqui comprar 11 cotas de Tigar 11 a 122,49. A gente tinha colocado um valor de 130 e tivemos que ir subindo ali, o mercado foi subindo muito rápido ali e a gente acabou comprando por 122,49. Então seja bem-vindo aqui à nossa conta Tigar 11. Espero que a gente consiga fazer bastante sucesso aí e que isso se fortaleça ao longo dos meses e dos anos aí, beleza? Pessoal, mais uma vez agradeço a vocês a participação do vídeo, assistir até o final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês consigam entender como que a gente vai pensando, vai estudando e vai colocando dinheiro na nossa carteira, investimentos vão entrando na nossa carteira, beleza? Pessoal, mais uma vez, se você gostou, deixa aquele like. Se você não é inscrito, considere se inscrever. Forte abraço para vocês, boa saúde, bom trabalho, bons aportes e bons dividendos no nosso bolso. Até mais, tchau, tchau.